Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais provocadores e, sem dúvida, mais influentes da filosofia política do século XX. Anarquia, Estado e Utopia, de Robert Nozick. Prepare-se, porque é uma obra que vai desafiar muito do que a gente pensa sobre o papel de um governo. Bom, para já começar com o impacto, vamos direto para uma das frases mais famosas e chocantes do livro. Pensa só, imposto, algo que a gente encara como parte da vida, certo? Pois bem, Nozick coloca no mesmo patamar que trabalho forçado. Trabalho forçado. De cara, isso já levanta uma questão enorme. Então, a pergunta que fica é: como é que alguém chega a uma conclusão tão extrema? O nosso objetivo aqui vai ser justamente esse, seguir o passo a passo lógico do argumento dele, lá do comecinho, para entender como essa ideia foi montada. O ponto não é concordar ou discordar, tá? É entender o raciocínio. E para o Nozick, esse começo não é o mundo como a gente conhece hoje, não. É um retorno aos princípios mais básicos, a um ponto de partida hipotético de onde toda a filosofia dele vai ser construída. E esse ponto de partida é o que os filósofos chamam de estado de natureza. Imagina só o mundo antes de qualquer governo, sem leis, sem polícia. É nesse cenário fundamental que o Nozick começa a sua argumentação. Mas olha, é super importante notar uma coisa. O estado de natureza do Nozick, que é inspirado em John Locke, não é um caos total, sabe? Não é cada um por si, numa guerra de todos contra todos. É um estado de perfeita liberdade, só que essa liberdade tem um limite, uma lei natural que se baseia nos direitos de cada um. E que direitos são esses? São os três grandes: vida, liberdade e propriedade. Para o Nozick, esses direitos são, invioláveis. Eles não são um presente do governo. Eles já existem muito antes de qualquer governo sequer aparecer. Eles são a base moral para tudo que vem depois. E aí, chegamos num problema prático. Porque é legal ter direitos, mas e se alguém tentar roubar suas coisas ou ameaçar sua vida nesse tal estado de natureza? O que acontece? Não tem 190 para ligar. Como é que a justiça é feita? É exatamente aqui que o Nozick apresenta o argumento mais engenhoso dele. Ele defende que um Estado pode, sim, surgir dessa anarquia de uma forma espontânea, legítima e, o mais importante, sem violar os direitos de ninguém. Ele chama isso de uma explicação de mão invisível, até uma homenagem ao Adam Smith. Vamos seguir os passos. Primeiro, cada um se vira como pode. Meio ineficiente e perigoso, né? Aí as pessoas começam a se juntar em grupos, associações de proteção. Com o tempo, por competição mesmo de mercado, uma dessas agências vira a mais forte, a mais confiável da região. E, por fim, essa agência dominante começa a proteger até quem não é cliente, só para manter a paz geral. E pronto. De repente, a gente tem algo que se parece e muito com o Estado. O ponto crucial aqui é o seguinte. Para o Nozick, esse é o único tipo de Estado que se justifica. Um Estado guarda noturno. A única função dele é proteger os direitos das pessoas contra força, roubo e fraude. Qualquer coisa além disso, tipo educação pública, saúde, previdência, já seria uma violação desses direitos fundamentais. Ok, agora que a gente entendeu como o Estado mínimo surge, Nozick prepara a sua crítica mais demolidora aos estados de bem-estar social. E para isso ele usa um experimento mental simplesmente brilhante, que ficou conhecido como o argumento de Wilt Chamberlain. É com ele que Nozick vai mostrar por que a redistribuição de riqueza é, na visão dele, algo fundamentalmente injusto. Vamos montar o cenário. Imagine uma distribuição de riqueza que todo mundo na sociedade acha que é a mais justa possível. Pode ser todo mundo com o mesmo tanto, ou baseado em mérito, não importa. O ponto é que todos concordam. Vamos chamar essa situação de distribuição 1, ou D1. E agora, entra em cena a liberdade. O grande jogador de basquete, Wilt Chamberlain, faz um acordo. E as pessoas, de forma totalmente voluntária, decidem dar para ele 25 centavos do seu dinheiro para ver o espetáculo. Ninguém é obrigado a nada. Cada uma daquelas transações é totalmente livre. E qual é o resultado disso? No fim da temporada, a gente tem uma nova distribuição de riqueza, a distribuição 2. Agora, o Wilt Chamberlain está bem mais rico. Aquele padrão justo que a gente tinha no começo simplesmente não existe mais. E aqui vem a jogada de mestre do Nozick. A pergunta dele é: se a situação D1 era justa e a passagem de D1 para D2 aconteceu só com ações voluntárias, como é que a D2 pode ser injusta? Para ele, não pode. E qualquer tentativa do governo de tirar o dinheiro do Chamberlain para voltar para o padrão original seria uma violação da liberdade das pessoas. E é exatamente aí que ele faz o paralelo com o imposto para redistribuição de renda. Então tá.
Se o Estado não deve criar uma sociedade mais igualitária, qual é o propósito final dele? Para o Nozick, a beleza do Estado mínimo não está no que ele faz, mas sim no que ele permite que aconteça. O Estado mínimo funciona como se fosse uma plataforma neutra. Dentro das suas fronteiras de proteção, as pessoas são livres para formar o tipo de comunidade que quiserem. Quer viver numa comunidade socialista? Ótimo! Quer criar um condomínio ultracapitalista? Vá em frente! O Estado não impõe uma visão única do que é uma vida boa. Ele permite que milhares de visões diferentes floresçam lado a lado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental, que está bem no centro do debate que Anarquia, Estado e Utopia iniciou. O que é mais importante? A liberdade de cada um para buscar seus próprios objetivos ou o poder coletivo para construir uma sociedade que a gente acha mais justa, mais igualitária? A resposta do Nozick é bem clara, mas essa pergunta continua sendo um dos maiores desafios da filosofia política até hoje.